Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podgest. Eu tô aqui hoje com a nutricionista Sabrina Tonini. Ela é especialista em nutrição oncológica, também saúde da mulher. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Thaís. É um prazer estar aqui. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre saúde da mulher, né? Que, na verdade, eu tenho visto que cada vez está aumentando mais a procura. Antigamente, a gente não via uma nutrição muito direcionada à mulher. E a gente vê hoje, com bastante estudo, que realmente é diferente. A mulher tem o ciclo ao longo do mês, depois tem uma data marcada, mais ou menos, para menopausa. Não é que nem um homem que vai ao longo da vida diminuindo devagar, né? Aquele caminho, a gente é tipo um marco. Exato. E fora várias outras coisas que a gente vai vendo na nossa prática clínica e vai sentindo a necessidade de cada vez estudar mais sobre saúde da mulher, né? E uma coisa que eu tenho visto bastante, que eu também dei uma estudada, assim, fiz curso e tudo mais, é sobre infertilidade. A gente está vendo que cada vez mais está aumentando os casos de infertilidade ou subfertilidade, tanto no quesito separado, assim, mulheres entrando na menopausa, menopausando mais cedo, quanto o casal não conseguindo engravidar. A mulher, ela acaba tendo vários momentos diferentes de alterações hormonais ao longo da vida, né? Diferente do homem que passa pela puberdade e a andropausa lá no final da vida, a gente, a partir da puberdade, passa por diversos ciclos hormonais. Além das oscilações hormonais ali da menstruação, a mulher também passa pela gestação, que é um grande marco hormonal no corpo e na vida da mulher, né? Porque tem o período gestacional, tem o puerpério, e tudo isso gera muitas oscilações hormonais. E também a entrada na menopausa. E a gente, de fato, enquanto nutricionistas, o nosso maior público são mulheres, né, Thaís? As mulheres acabam buscando mais o nosso auxílio por diversas questões e até por questões estéticas, mas... Até culturalmente também, né? A gente vê que as mulheres procuram mais o cuidado na saúde do que os homens no geral. Eu vejo que tá mudando um pouco isso, mas continua sendo o maior público, né? Exato. E hoje a gente tem visto no consultório também uma busca maior por esse auxílio na parte fértil da mulher, porque a gente os médicos diagnosticam e a gente ajuda ali a manejar as condições de alterações hormonais da mulher no sentido de SOP, de endometriose, outras alterações no organismo da mulher que geram a infertilidade, porque a infertilidade tem diversos aspectos, né, Thaísa? Até alterações, às vezes, a nível intestinal, o hábito de vida e alimentar, o sedentarismo, obesidade, aumentam muito a infertilidade. E através do nosso manejo nutricional, né, a gente vai orientando e conseguindo mapear tudo que está acontecendo naquele organismo para a gente poder ir organizando, né? Fazendo em fases para que essa mulher consiga melhorar seu estilo de vida, melhorar as condições metabólicas e assim, consequentemente, a gente também melhora todo o contexto hormonal dessa mulher para que ela se torne mais fértil, para que ela também consiga gestar um bebê, né? Exatamente. E assim, tem uns pontos que eu achei que você levantou que são muito importantes. Primeiro, as causas de infertilidade na mulher podem ser várias, enquanto que assim, então o processo de investigação às vezes pode ser longo para a mulher. Enquanto para o homem ele faz um examezinho ali e ele já identifica. E é muito interessante as pessoas terem em mente que a chance de infertilidade ser da mulher ou ser do homem no casal é a mesma. Exato. Então, assim, as pessoas sempre acham, é culpa da mulher. Não é. Não é. Então, e às vezes, nenhum dos dois foi identificado a causa da infertilidade no casal, mas eles, por alguma razão, não conseguem, que a medicina ainda não conseguiu descobrir. Né? Perfeito. E essa coisa do estilo de vida é uma coisa que a gente, assim, além da alimentação, do exercício físico, a falta de sono, né? O sono prejudicado, isso aí afeta demais. O fato de estresse, que é uma coisa que eu vejo que no consultório eu acho que é uma das muito coisas recorrente. Mais difíceis de conseguir, nossos pacientes, né? Se a gente pergunta para o paciente, você é ansioso? Olha,
uma taxa muito grande de pessoas responde que sim, que vive uma vida estressante, que não dorme direito, que vive ansiosa. Então, assim, isso é um fator muito impactante. Hoje a gente já vê até a nível científico, acadêmico, os estudos que trazem pra gente esse impacto da ansiedade, do estresse a nível metabólico, a nível hormonal, a nível intestinal. Então, tem uma repercussão sistêmica e que às vezes as pessoas não dão tanta importância pra cuidar desse manejo de estresse. É que normalizou, né? Todo mundo é estressado e ansioso, então virou normal e não tem problema. E não é bem assim, né? E é muito interessante a gente pensar que a fertilidade, na verdade, o cuidado com o hormônio, não é só quando a mulher sempre pensa na gestação, né? Mas não é só isso, é a saúde a longo prazo, é você não menopausar tão cedo, é manter a sua saúde óssea, você conseguir manter a sua massa muscular durante mais tempo, que depois que a gente menopausa, a gente sabe que é mais difícil a gente ter uma construção muscular, ou até mesmo manter aquilo dali, e até a manutenção também do peso. Isso aí são coisas que, assim, a gente vai vendo constantemente, né? E a gente vai acompanhando, cada mulher está numa fase, mas a gente vai vendo exatamente as dificuldades de cada fase, né? E uma mulher em período fértil, estar fértil é o normal e não somente para engravidar. Uma mulher fértil é uma mulher saudável, porque, né, para poder gestar um outro serzinho, a gente precisa estar com o metabolismo em mínimas condições de proliferação ali de células, porque você vai alimentar um novo serzinho. Então, mas para além disso, né, da gestação, a mulher estar com os hormônios bem equilibrados, com uma produção adequada e metabolização adequada desses hormônios, é um organismo saudável. O contrário disso é porque tem algo que não tá certo, né? E por exemplo, falando a nível intestinal, né? Que é um tema que você gosta muito, que a gente, enquanto Nutri, gosta muito de estudar, porque a gente entende a importância disso. E a gente procura passar isso muito para as pessoas, né? Que as pessoas procurem cuidar do intestino, procurem cuidar da alimentação, para manter ali um intestino saudável. A gente pergunta de cocô na consulta, sim, porque é importante a gente ter esse parâmetro de calma lá. Vamos entender como o seu intestino está funcionando, porque ele é uma das bases para nossa prática, para a gente organizar a casa do metabolismo. Né? Porque não adianta, por exemplo, as pessoas quererem tomar diversos suplementos, diversas coisas ali. Eu quero ganhar massa muscular, eu quero desinflamar, eu quero desintoxicar. E o intestino, que é uma das bases disso, estar desorganizado. É como se a gente quisesse mobiliar uma casa que está extremamente desorganizada. Às vezes não tá nem com as paredes em pé e a gente quer colocar ali a mobília, um enfeite na casa. Sim. Né? E aí, falando de saúde da mulher a nível intestinal, um intestino de uma mulher que não funciona, e a gente se depara no consultório com muitas mulheres constipadas, com desordens intestinais, é muito comum. E esse intestino que não funciona, ele não metaboliza bem os hormônios femininos, principalmente o estrogênio, que é o principal hormônio da mulher, né? Existem outros também, existe a progesterona, o LH, o FSH, mas o estrogênio é um dos que a gente mais entende a importância, não que os outros sejam desimportantes. Sim. Mas o estrogênio, ele tem metabólitos, que eles são digeridos ali, eles são metabolizados por todos os micro-organismos que tem no intestino, e ele forma subunidades. Então, o estrogênio tem a estrona, estradiol e estriol. E essas subunidades do composto ali que gera o estrogênio, quando elas ficam circulantes de maneira contínua no organismo, então elas não fazem só a função dela e elas continuam circulando no organismo, elas exercem um papel ali meio que de toxinas, principalmente a estrona, que em excesso no organismo, ela causa diversos prejuízos para a mulher, inclusive podendo motivar um câncer de mama, quando está circulante. E essa estrona, ela vem de maus hábitos de vida, intestino ruim, excesso de estresse, sedentarismo. Pra gente ver novamente, estilo de vida tem uma importância, uma carga muito grande no estado de saúde. E é até importante a gente falar que
na mulher que fica muito tempo esses hormônios circulando, que o normal, o que deveria ser o saudável, é que a gente produz, eles são usados, ficam um tempo e a gente elimina. Perfeito. Né? Isso aí é metabolizado conjugado, né? No fígado, e a gente elimina principalmente pelo intestino. Isso. Então, se o intestino não tá bom, você não consegue eliminar. Às vezes, ele é até desconjugado e reabsorvido, né? Uhum. Então, a alimentação, essa coisa de detox que o pessoal fica falando, o nosso corpo, ele já faz o detox natural. Deveria, pelo menos. E ele faz isso a partir do momento que você tem um estilo de vida que realmente seja saudável. Então, através da alimentação, você precisa de todos os nutrientes para você fazer uma detoxificação boa no seu organismo. Você precisa que o seu intestino esteja funcionando bem, como você falou. A pessoa precisa ter um controle do manejo do estresse, né? Que eu acho que é uma das coisas mais difíceis de fazer. Exercício físico, um sono reparador, isso tudo vai influenciando. O que a gente costuma fazer, que as pessoas hoje em dia tem o costume de chegar e pegar um alimento que é o vilão, um alimento que vai curar. Isso é muito complicado. Na nutrição tudo depende e é um contexto. São várias variáveis, né? E a gente até chega, assim, a falar em questão de mulher, que são várias variáveis. Uma das coisas que aparecem muito no nosso consultório são mulheres com endometriose. Sim. Que também afeta a fertilidade, né? E a endometriose, ela é um excesso de estrogênio, não é isso? Como é que é? A endometriose é uma produção de tecido endometrial para fora do endométrio. Então, é como se a gente tivesse célulazinhas ali que deviam estar fechadinhas num ambiente e elas estão escapando para outros órgãos. E elas geram ali produções exageradas de estrogênio e geram esse desbalanço no organismo da mulher. Fora que a endometriose tem repercussões de dor, então as mulheres que têm endometriose têm muita dor cólica menstrual, dor pélvica que vai para muito além de só ali aquela partezinha do útero, então pode ser em outras partes da pelve, pode ser até em regiões do ânus. Tem mulheres que têm repercussão da endometriose a nível intestinal, que é a endometriose profunda, e daí às vezes tem até, quando tá num estágio mais avançado, tem até sangramento endometrial no intestino. E isso gera toda uma alteração ali dos metabólitos de estrogênio. Então, a mulher com endometriose, que não modula a saúde, que não cuida de todo o estilo de vida, ela tem um aumento, sim, da produção de estrona, que é aquele metabólito que a gente estava falando, que é como se fosse um metabólito tóxico para o organismo quando ele fica circulante. E na medida em que a gente melhora essa saúde feminina, melhora a saúde intestinal, a gente dá alimentos saudáveis, a gente dá os ingredientes para o organismo produzir as células de forma adequada para que ele faça a detoxificação adequada. Acho que para facilitar um pouco para a pessoa que está ouvindo a gente, porque às vezes a gente fica aqui falando os termos mais técnicos e vira, assim, uma coisa difícil para as pessoas entenderem. Mas vamos pensar assim, como se o organismo fosse uma fábrica, uma grande fábrica. E nessa fábrica, a gente precisa de vários trabalhadores exercendo funções em cada setor dessa fábrica. A gente precisa de matéria-prima para produzir um produto de qualidade e de excelência. E é como se o nosso organismo fosse essa grande fábrica. E cada órgão fosse um setor dessa indústria e que precisa de ferramentas, insumos, ingredientes para produzir cada uma das suas funções. E esses ingredientes são os nutrientes, são as proteínas, são os carboidratos, são os compostos bioativos, antioxidantes, que a gente precisa fornecer para o nosso organismo através da alimentação, até mesmo água, porque as pessoas às vezes negligenciam o consumo de água. Demais, na verdade, né? A gente chega muito com o paciente tendo que colocar meta de água ali para tomar. Mas, enfim, a gente dando esses ingredientes para que cada setor da fábrica funcione de maneira adequada e a indústria tenha o potencial máximo, a gente gera no nosso organismo, fazendo essa analogia, um funcionamento melhor.
tanto do fígado, quanto do intestino, quanto ali da saúde hormonal ovariana da mulher, porque, para quem tá ouvindo a gente que não sabe, os hormônios femininos, estrogênio e progesterona, são produzidos nos ovários femininos, né? E tem uma parte de hormônios também que é produzida lá pelo hipotálamo, que tá no cérebro. Então, a gente tem uma produção hormonal em vários órgãos. É complexo. É complexo, Por isso eu tentei trazer essa analogia da indústria, para que o pessoal entenda um pouco melhor. E fica um pouco mais fácil de entender o porquê que esses nutrientes têm que estar ali, o porquê que a gente tem que comer fruta, porquê que a gente tem que comer verdura, legume, porque são nesses alimentos que a gente tem os nutrientes, que a gente tem os ingredientes para a fábrica produzir um produto de qualidade. Se a gente dá ingredientes ruins, se a gente não dá os instrumentos para que a fábrica produza as coisas de qualidade, vai sair um produto ruim, que consequentemente é a saúde ruim, né? Exatamente. E uma coisa que as pessoas também têm que entender, que a saúde reprodutiva da mulher, ela é definida a partir da gestação dela. Quando ela tá dentro da barriguinha da mãe, a gente já nasce com os futuros folículos, que a gente já tá ali pro resto da nossa vida. Então, o que a gente diz é que, assim, eles já estão contados, né? A gente tem uma determinada quantidade, e a gente também sabe que nesse ambiente que a pessoa tem endometriose e tudo mais, é um ambiente que tem mais estresse oxidativo, né? Sim. Então, essa é como se fosse uma inflamação que acontece. Isso. É como se o corpo da mulher tivesse com focos de inflamação constante ali, como se tivesse uma fogueirinha que não é para estar ali, sempre acesa, sempre sendo realimentada. E na medida em que a mulher tem um estilo de vida ruim, essa fogueira cresce. Na medida que ela tem um estilo de vida mais adequado e que ela entende, eu fui diagnosticada com endometriose. A partir de agora, eu tenho que cuidar do meu estilo de vida e fazer manejos para isso, que a gente faz através da nutrição, né? Com alguns suplementos, alguns compostos bioativos, mas principalmente a alimentação. A alimentação é a base. É a base. E o suplemento vai ser ali a cerejinha do bolo pra gente potencializar todo o efeito daquela alimentação e dar pra mulher outros compostos que vão favorecer ainda mais a melhora daquele estado. Então, por exemplo, tem um dos compostos que eu gosto bastante de utilizar com as mulheres com endometriose, que é o resveratrol e a cúrcuma, né? Falando um pouquinho até de fitoterapia aqui também e de plantas, mas sempre deve ser orientado por um profissional qualificado. Por quê? Porque não adianta a gente fazer uma suplementação, por exemplo, do resveratrol, que é um ativo caro, porque ele tem uma baixa absorção pelo nosso organismo. Então, se a gente não fizer da maneira certa, na dose correta, vai pagar caro e não vai ser eficiente. É o xixi caro, né? O famoso É o xixi caro. Então, primeiro, o intestino tem que estar funcionando para absorver esse resveratrol. A alimentação tem que estar adequada para conseguir o organismo receber esse fitoativo ali de forma mais... dele absorver melhor e ele conseguir ter uma resposta melhor, porque essas plantas e coisas naturais, às vezes as pessoas tomam um chá e falam, comigo não funciona. Eu tomo chá, eu como um monte de coisa de planta, mas como que tá o restante da alimentação? Não adianta comer fruta uma vez por semana, tomar um suplemento todos os dias e não cuidar de toda a base alimentar, né? Sim. Porque senão aquele chá, aquela planta não vai ter realmente um efeito. O nosso organismo também responde a isso na medida em que ele é mais saudável. Então, organismos com um melhor estado de desintoxicação, melhor estado intestinal, vão absorver melhor. Aí, voltando, que eu já fui embora. É que uma coisa leva a outra, né? Então, tá tudo conectado. Às vezes a gente tenta explicar isso pra vocês. Quem tiver dúvida tem que mandar aí no chat pra gente, né, Thaís? Com certeza. Porque senão a gente vai embora. Mas, enfim, aí a gente, trabalhando com esses ativos de maneira adequada, a gente consegue reduzir a dor, por exemplo, pélvica. Então, mulheres com endometriose têm uma recorrência muito significativa de dor pélvica, para além do período menstrual. E aí, suplementando o resveratrol, por exemplo, a cúrcuma de maneira ajustada ali na alimentação, a gente reduz muito essa dor pélvica. A suplementação de ômega 3 também
de alguns outros flavonoides, mas principalmente a gente ter uma alimentação que tenha, por exemplo, frutas vermelhas e não precisa ser aquelas berries caras, porque ninguém mantém no Brasil uma alimentação com mirtilo todo dia no prato. É impossível, É gente. impossível. Uhum. Mas a gente tem as berries brasileiras, que são muito... assim, cada região tem sua acessibilidade e elas ainda não são vistas, porque os estudos são feitos fora, né? Então, muitos estudos das berries são feitos nos Estados Unidos com o que eles têm lá. E não aqui. Então, aqui a gente tem o açaí, que é uma berry brasileira, tem o jambolão, pitanga, acerola, que são todas berries brasileiras, que são excelentes. Que a gente acha até em A gente árvore acha na rua. É, a Exatamente. gente pisa, tadinha, na frutinha. Exatamente. Às vezes, nas praças, a gente encontra árvore com amora, por exemplo, que tem a amora brasileira, que é até mais gostosa do que a norte-americana, eu acho. Eu nunca Aquela provei. compridinha, que ela é fininha, assim, compridinha. Ah, sim. Sabe? Essa amora é muito mais docinha do que aquela... É menos azeda, né? É menos azeda. Menos azeda, é isso mesmo. Ela é bem docinha, crocantezinha. Assim. Eu lembro Amo. que quando eu era criança, a gente morava perto de uma árvore com jamelão. É. Aí tinha a época do jamelão, porque tem uma época que ele tá azedo demais. Mas tem época que é tipo assim, uma delícia. Você pega e vai comendo e é super acessível, né? Às vezes a pessoa tem no quintal dela. Nossa, no Brasil a gente tem uma riqueza e uma biodiversidade, assim, de plantas e de nutrientes que é surreal. A gente tem muita coisa que não foi nem descoberta ainda. A nível amazônico, por exemplo. Mas, enfim, e a gente... Com esses alimentos brasileiros, a gente consegue... A uva, por exemplo, a uva roxa. A gente tem produção de uva roxa no Brasil e que as mulheres podem incluir na alimentação. Até às vezes eu falo... Ai, não tem condição... Não tem como ficar comprando fruta, tá numa semana de correria. Não consigo ir no mercado, Nutri. Preciso de uma outra opção. Vai comprar polpa no mercado, aquelas polpas 100% fruta. Sim. Faz uma vitamina, faz um suco. Ou às vezes até o suco de uva integral, na dose certa, porque se tomar demais também ele é muito calórico e numa alimentação que busca emagrecimento, a gente tem que tomar cuidado. Mas é uma excelente estratégia. É, que as pessoas confundem o saudável com não engorda, né? Isso. Então, assim, ser saudável não quer dizer que não seja calórico. Perfeito. Mas, assim, tudo eu acho que é equilibrado e calculado na dieta pro seu determinado objetivo, no caso, vai dar certo. Você consegue comer um pouco de tudo, né? Com certeza. E a alimentação não é só caloria, porque às vezes algumas pessoas buscam o emagrecimento e ficam ali contando caloria, querendo pesar. Não que pesar esteja incorreto. Em alguns casos eu acho que é muito adequado. Mas... Só isso, não. Não é só isso, não é só proteína, carboidrato e gordura, não é só a caloria que tá ali escrito no rótulo, é pra muito além disso. Então a gente precisa ter, além das fibras, né, que todo mundo sabe que tem que ter fibra na alimentação, mas esses compostos bioativos, apesar deles não terem calorias, eles são um must, assim, na alimentação, que hoje a gente estuda cada vez mais na nutrição e foi uma coisa que nasceu há pouco tempo, né? Relativamente na nutrição, esse estudo. E ele vem sendo fomentado porque é algo que tem não é só potencial, ele já tem um efeito muito significativo na saúde. E a gente considerar isso é fundamental. Então, assim, não adianta numa dieta de emagrecimento querer só comer batata doce e frango, né? Olha que coisa pálida, sem cor, só comer batata doce e frango. Ou a gente fala, pode comer salada à vontade. Aí a pessoa coloca uma folhinha de alface e uma rodelinha de tomate. Só aquela coisa sem graça. Eu falo, gente, dá pra fazer um negócio tão colorido, tão bonito. Que dê vontade de comer. Aquele prato que realmente você olha e você fala, nossa, que lindo, que delícia. Nutrição tem que ser isso, a alimentação tem que ser prazerosa. Tem que começar pelos olhos, né? Exatamente, porque comida a gente come todos os dias, todas as refeições. Não é um remédio que é pontual. É social, exato. Porque você sai, tem o ambiente também da família, tem aquela coisa, tem você alimentar o seu corpo, tem o fato de você não comer só uma vez por dia, você come várias vezes por dia. Exatamente. Então, assim, tudo é influenciado, né? E uma coisa que você falou que, assim, todo mundo sabe que tem que comer fibra, mas uma coisa interessante, um dado interessante, é que a média do brasileiro é de 5 gramas por dia de fibra ingerida. Muito bem pontuado. E a gente sabe que a recomendação é a cada 1.000 calorias ser 14 ou 15 gramas de fibra. Então, você imagina que um brasileiro médio, 2.000 calorias, quase 30 gramas de fibra. A pessoa come 5,
É impossível a pessoa ter algum tipo de... uma saúde realmente que tá ali boa, funcionando bem, com 5 gramas de fibra. Ela não come quase nada de legume, fruta e verdura. Exatamente. Se a gente parar pra pensar, é de 5 a 6 vezes menos do que a recomendação que a gente tem pra ter uma saúde adequada. Exatamente. Né? E as fibras, elas vêm de onde, né? Dos vegetais, das frutas, dos legumes, né? De comer arroz e feijão, porque eu fico muito triste quando o paciente chega no consultório falando pra mim que cortou arroz e feijão pra emagrecer. Eu fico triste demais, porque eu falo, gente, é uma comida brasileira, é uma comida nutritiva, ela é completa em diversos nutrientes ali. Não é só carboidrato como as pessoas veem. Não. Então, o feijão mesmo, ele é rico em fibras. E aí, se a gente adequar na alimentação com outros alimentos, com outros vegetais. Então, como a gente estava falando, fazer um prato para além de só um alface e um tomate sem graça. Não que alface e tomate seja sem graça, mas a gente pode complementar, fazer uma salada mais colorida. Às vezes, colocar umas sementes ali, umas castanhas para deixar aquela salada mais crocante. Nossa, eu adoro. Nossa, gente, fazer uma granola salgada, quem não provou? Fazer granola salgada para colocar em cima de uma salada, dá aquela crocância. Aliás, eu acho que você sabor. tem essa receita no seu Instagram, não tem? Ou você já postou nos stories? Eu já postei. Nos stories eu já mostrei várias vezes, porque eu uso na minha casa. Eu faço pra mim. Muito linda aquela granola que você faz. Fica uma delícia, gente. E até farofa dá pra fazer, porque tem gente que gosta de comer arroz, feijão e farofa. Dá pra fazer uma farofa mais saudável, com umas castanhas, com aveia. E não é aquela coisa assim, porque... convenhamos, né? As castanhas hoje não são baratas. São alimentos realmente mais caros, mas a gente não precisa comer um monte de castanha. Você não vai comer um pote de castanha por dia. A recomendação é 1 colher de sopa, mais ou menos, 2 para... E olha lá, né, na dieta. Então, a gente colocar ali aquele tantinho de castanhas vai dar um up nutricional. A gente vai oferecer mais gorduras boas, porque a gordura também não é vilã, né? Uma gordura boa, ela é rica ali em ácidos graxos que vão favorecer os próprios hormônios femininos a funcionarem de maneira mais adequada. Os hormônios sexuais, eles precisam de gordura. Precisam, porque... O colesterol, às vezes, ele é visto como vilão, né? Mas o colesterol é como se fosse, não. Ele é uma das peças para montar o hormônio. Eu costumo fazer uma analogia no consultório, que é assim, eu falo para as pacientes, pensa num carro. Você tem a carcaça... Eu não sou especialista em carro, tá, gente? Mas assim, ó, as mulheres vão entender do que eu tô falando, que é o básico. Você tem a carcaça ali da montagem do carro. Pensa que isso é o colesterol. É a molécula que dá a estrutura básica para formar um carro. E aí, na medida em que o carro vai passando na montadora, você vai colocando os pneus, a roda para deixar a roda mais bonita. Você dá um enfeite ali dentro do carro para fazer o banco de couro, por exemplo. Esse refinamento do carro que vai colocar ele numa categoria... é a montagem do hormônio. Então, o colesterol é a carcaça do carro e as montagens é o que vai dar a característica de cada hormônio. Então, por exemplo, a partir de hormônios sexuais que a gente já tem, a gente pode transformar em outros hormônios. Então, os precursores ali, o precursor principal é o DHEA, que vai dar origem para testosterona, que vai dar origem para progesterona, para o estrogênio. Então, na medida em que o nosso organismo tem aqueles nutrientes que eu tava falando lá da indústria, aqueles ingredientes, a gente vai conseguir transformar no que é necessário para o nosso organismo. Então, o nosso organismo, ele tem sim uma inteligência intrínseca. Quando a gente dá os componentes adequados para que ele possa exercer essa inteligência, sim, né? E aí, consequentemente, vai tudo funcionar de maneira mais adequada. E eu já fui longe de novo, né? Não, mas foi até interessante você ter falado essa coisa do colesterol e dos hormônios, porque a gente chega em outro hormônio, que não é bem outro hormônio, mas é um outro problema relacionado à infertilidade, que é a SOP, né? Síndrome dos ovários policísticos, que é justamente outro hormônio, que é a progesterona. Isso. Aí, que a gente vê naquelas pessoas que têm, de repente, pelos faciais, aquelas mulheres que têm um ganho de peso maior,
que, de repente, tá caindo muito cabelo, acne em vários lugares que não só no rosto, entre outros problemas, alterações menstruais, às vezes aquela mulher fica, de repente ela menstrua, aí ela fica 60 dias sem menstruar, de repente menstrua, fica 28, depois 90, então tem o que a gente chama de ciclos anovulatórios, né? Que a mulher não ovula e, consequentemente, ela fica infértil. E essa SOP, a gente consegue manejar muito através de uma alimentação adequada, de novo, né? Porque a mulher que ela tem SOP, ela também tem uma questão muito importante que a gente precisa cuidar em consultório, que é a resistência à insulina. Exatamente. E para o pessoal que tá aqui ouvindo, o que é a resistência à insulina, né? A insulina é um hormônio secretado lá pelo nosso pâncreas, que ele tem a função de abrir a porta da célula, ele é como se fosse uma chave. Ele vai lá na célula e ele abre a porta para o açúcar entrar. Porque o que a gente não pode é deixar o açúcar maluco correndo circulando lá dentro do sangue. Ele tem que estar dentro da célula porque ele é a nossa fonte de energia para todo o corpo funcionar de maneira adequada. E então, a insulina vai lá e ela abre a porta. Quando a mulher tem SOP, ela tem resistência à insulina. Então, é como se a fechadura da porta tivesse quebrada. E a chave não consegue, ela não abre aquela porta. Sim. Então, consequentemente, a mulher fica com mais açúcar circulante, ela sente mais fadigada, ela tem menos energia, ela começa a ter ganho de peso, ela começa a ter ali um aumento das células adipogênicas, né? E aí todo o organismo começa a ficar com desordens. E essa resistência à insulina a longo prazo, ela gera a diabetes tipo 2, né? Sim. Então, vejam que o problema não é só o açúcar, não é só o excesso de açúcar. É também uma questão a nível hormonal. E a nível também de tecido adiposo. Porque o excesso de gordura também no organismo... Então, é uma coisa que alimenta a outra. A mulher tem resistência à insulina, ela aumenta o tecido de gordura. E o tecido de gordura aumenta ainda mais essa resistência à insulina, porque a gordura nessa chavinha, nessa portinha, é como se ela também entrasse ali na portinha, ela começasse a tampar a portinha de entrada da célula, né? Então, vejam como não é só o açúcar, né? Não é só, essa pessoa come muito açúcar. Tudo é problema do açúcar. Ou as pessoas têm mania de falar que quando a pessoa ela tá acima do peso, é só, é falta de vontade de fechar a boca, né? É muito então, além disso. Exatamente. A gente sabe que é multifatorial. E é isso que as pessoas também têm que entender. Que muitas vezes precisa de um acompanhamento com nutricionista, com médico, para que consiga direcionar de forma que ela atinja a saúde. Óbvio, de repente, no caso dessa mulher, perder peso é uma consequência, até porque faz parte do caminho para ela atingir a saúde dela. Mas assim, primeiro é focar na saúde para melhorar várias coisas no estilo de vida. Muitas coisas que, às vezes, a gente acha que é saudável e funciona para todo mundo, para ela, de repente, vai ser um pouco diferente, vai ser algum outro suplemento ou alguma outra estratégia e abordagem nutricional direcionada para aquele tipo de problema dela, objetivo, para justamente alcançar o objetivo que acaba sendo melhorar todos esses sintomas, mas o que realmente a gente corre atrás é a saúde, porque não tem como melhorar desses sintomas se ela não atingir um equilíbrio melhor nesse corpo, tanto hormonal quanto de peso, quanto a resistência insulínica, né? Isso tudo. Tudo isso, todo esse desequilíbrio gera na mulher, aí falando bem a nível nutricional ali na prática, a mulher chega com muita vontade de comer doce, com uma falta de energia gigantesca, aí com todas essas alterações gera mais acne, porque tem mais vontade de comer doce e chocolate, que aí produz mais glândulas sebáceas ali, e aí tem mais dificuldade de comer vegetais, às vezes tá com a alimentação ali toda desequilibrada, não tá tomando água direito, não tá conseguindo fazer cocô direito, às vezes tá com o intestino ali todo preso. Então, através da alimentação, a gente vai ali, por exemplo, às vezes eu faço para algumas pacientes que cada paciente é muito individual, né? Mas para algumas pacientes eu faço até um cardápio diferente para ela comer naquela semana que ela tá de TPM. Porque a gente tem que considerar isso. Nós mulheres na TPM, a gente tem mais vontade de comer doce. E
pensa uma mulher que já tá com esse organismo ali com desequilíbrios hormonais. É mais do que o normal até. Sim. E aí, fazendo um cardápio com mais cacau, com mais chocolate, com mais compostos bioativos, porque chocolate pode sim ser incluso numa alimentação saudável. Pode. De maneira equilibrada. A gente coloca mais fibras nesse dia. Evita a mulher... Outro problema que é muito comum nas mulheres é chegar no fim do dia morrendo de vontade de comer doce. Se a parede fosse de chocolate igual na casa da de João e Maria, a mulher comeria a parede de chocolate. Porque, olha, gente, as mulheres descompensam muito à noite. Porque fica o dia inteiro se culpando. Ai, porque eu comi demais ontem à noite. Comi muito doce. Não vou tomar café da manhã, vou fazer jejum. Aí chega na hora do almoço, come ali uma folhinha de alface com uma rodelinha de tomate. Só proteína. Não vou comer arroz, não vou comer feijão. Fico o dia inteiro sem comer pão, sem comer um carboidrato. Só comendo ali de maneira restritiva. Chega à noite, às vezes depois do trabalho, tá estressada, tá cansada, senta na frente de um pratão de macarrão, come pratão de macarrão. Se tiver pastel em casa, vai comer. Se tiver pão, vai comer. Se tiver chocolate, vai comer a barra inteira. E aí vive um ciclo vicioso de restrição, de culpa, descompensação. E descompensa. E aí a gente... trabalhando essa tomada de consciência, a gente elaborar cardápios que ajudem essa mulher a manter um equilíbrio ali, sem ela ficar se sentindo culpada, gente, é transformador. Ver que a paciente... eu tenho uma paciente com SOP que ela me falou esses dias assim, eu não consigo nem acreditar que eu tô comendo o que eu gosto, que eu tô comendo saudável, diversas coisas, e eu não preciso passar fome pra emagrecer. E eu tô menstruando adequadamente, minha SOP reduziu os sintomas. Então, assim, gente, eu chego a arrepiar, eu fico emocionada. Você mudou de verdade. A vida dela. Porque eu até arrepio os cabelos, gente. Porque eu fico emocionada de verdade. Porque é muito lindo a gente ver o quanto a alimentação pode ser transformadora. E sem também ser egocêntrica dentro da nossa profissão, a gente trabalha em equipe de maneira até mais sinérgica, de maneira até mais, a favorecer mais a saúde do paciente. Porque quando a gente trabalha também com psicólogo junto, adequando a alimentação, a gente vê que muitos pacientes, só da gente adequar a alimentação, melhora sono, reduz a ansiedade, se sente mais disposta. E realmente uma mudança de vida. E quem tá disposta a isso, que chega e fala, eu quero mudar, eu vou fazer. Muda de verdade, gente. Não é mágica. Exatamente. E assim, é uma coisa que é frequente no consultório. As pessoas acham que para emagrecer, independente de qual é o objetivo, qual é o problema, se tem alguma condição e tal, para emagrecer, a pessoa acha que tem que passar fome. Eu falo, às vezes você vai comer mais do que você estava comendo antes e você vai emagrecer. E a pessoa não acredita. Aí quando eu entrego o cardápio pra pessoa, a pessoa fala, mas é muita comida. Eu falo, mas acredita, vai dar certo. Confia que dá certo. Exatamente. E aí a pessoa comendo de forma... porque uma coisa leva a outra, né? A pessoa come bem. Aí quando a pessoa come bem, ela se sente mais bem disposta para fazer exercício. Quando ela faz exercício, ela dorme melhor às vezes, ou ela consegue dar um manejo melhor no estresse. E aí dorme bem, aí ela acorda, tá mais bem disposta. Aí ela sente menos fome de coisa, porque quando a gente tá cansado e estressado, a gente não pensa, vou comer uma salada. Não, a gente pensa num chocolate, a gente pensa numa coisa gordurosa. Então, assim, uma coisa vai levando a outra e é um ciclo virtuoso que você cria quando a gente consegue quebrar aquele padrão anterior e vai melhorando. Às vezes, a gente não consegue melhorar em um mês só, né? Em uma consulta. Ou consegue melhorar alguma coisa, mas não chega no objetivo final. Às vezes é necessário realmente um acompanhamento um pouco mais longo para que consiga ir adaptando e tendo estratégias alimentares e nutricionais para que a pessoa realmente consiga atingir o objetivo dela, né? Perfeito. É aquele, escolha o seu difícil. Você quer viver um ciclo vicioso que é difícil
permanecer uma pessoa obesa, é difícil ter várias repercussões de saúde, que toda vez que você vai fazer um exame, que você vai ao médico, o médico fala assim, ó, não tá legal. Ó, seu exame aqui de colesterol tá aumentado. Ó, sua insulina tá ruim. Ó, seu hormônio tá assim assado. É muito difícil. E mudar, ter um novo hábito de vida também é difícil. Você precisa ter disciplina, você precisa mudar hábitos. Ao invés de ir no mercado e ir na seção de salgadinhos, de biscoitos, de refrigerante, você vai na seção de vegetais, de frutas, de legumes. Às vezes você vai ter que despender um tempo a mais para aprender a preparar e para se dar o tempo também de melhorar o paladar, porque também é um processo, né? E que, como você falou, não é um mês, não é 10 dias, não é, eu quero perder 10 quilos em 30 dias. Como que eu faço, Nutri? Não dá. Até pra gente manter essa perda de peso, a gente precisa que o processo aconteça, né? De maneira adequada, até pra não desnutrir. Porque perda de peso muito brusca desnutre. Sim. Né? Então, assim, é uma escolha mesmo. Escolha seu difícil, porque a gente tem plena consciência de que mudar os hábitos de vida não é fácil, né? Não, a gente tem essa empatia, né? Porque a gente também vive isso, né, Thaís? A gente também procura cuidar dos nossos hábitos de vida e manter eles. E para isso a gente também, apesar de já ter se tornado uma coisa mais fluida, que é mais fácil com o tempo você manter aquele hábito. Agora. Depois que ele já tá bem estabelecido, é mais fácil de manter. E você quer, de fato, comer fruta, você quer ir num lugar, você quer tomar um suco verde. Eu sinto e tem falta. Prazer. Eu sinto falta também. Eu viajei recentemente e, gente, eu tava assim, sonhando por uma salada gostosa, sabe? Uma comida caseira, sem aquele excesso de gordura. Eu tava assim, sedenta por isso. É uma coisa muito louca. É uma coisa muito louca, mas é real, gente. Eu juro pra vocês. Tem uma luz no final do túnel. Tem. Sabrina, foi um prazer receber você aqui. É sempre muito bom conversar com você. A gente tem essa relação muito próxima. E é importante que as pessoas saibam que a saúde da mulher vai muito além de menstruar ou não, ou assim, ficar ligado se tem algum tipo de cólica, uma cólica mais forte, se de repente tem alguns sintomas que não deveriam estar acontecendo, ela percebe que outras mulheres ao redor dela não têm, ela tem. É importante procurar um profissional da área da saúde para conseguir ajudar ela, tanto o médico para diagnóstico quanto a gente para conseguir ajudar no manejo desses sintomas. E muito obrigada por ter estado aqui com a gente. Foi uma honra estar aqui. É muito bom falar com você também. Acho que a gente tem uma sinergia muito legal para conversar. A gente sempre conversa em WhatsApp e é muito legal a gente poder transbordar isso para as pessoas também verem que os nossos papos e entenderem um pouco mais de nutrição, a gente levar essa mensagem da nutrição que a gente tanto ama fazer, né? Então foi uma honra receber esse convite e estar aqui com você. Muito obrigada, foi maravilhoso. E agora, fala o seu Instagram para as pessoas também saberem qual é. Então vamos lá, meu Instagram é Sabrina Tonini Nutri, tudo junto. E vocês me encontram lá. No meu Instagram eu falo bastante sobre nutrição oncológica. Apesar de eu atender bastante mulheres com alterações hormonais, eu trabalho também com a prevenção ao câncer. Mas eu falo principalmente sobre nutrição oncológica por lá. Mas vocês podem me encontrar. Eu sempre abro caixinhas de perguntas. Sempre tô lá nos stories interagindo. Então, sejam muito bem-vindos. E é muito bom. Eu indico seguir, porque eu mesmo fico olhando os stories dela. Sempre tem comida, tem receita. É verdade. Tem dica de... Porque assim, a sua vida é corrida, mas você consegue fazer... Nossa, suas alimentações são maravilhosas. Eu tô quase te levando lá pra casa pra me ajudar. Então é isso, pessoal. Obrigado por ter acompanhado mais um episódio do Podgest. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, qualquer coisa, pergunta aqui embaixo nos comentários que a gente responde pra vocês. Até o próximo episódio.